E aí, pessoal, aqui é o Elias. Essa aula, né, é uma aula de filosofia, então uma aula destinada ao sexto ano, tá bom? A ideia é a gente fazer uma breve explanação sobre os pré-socráticos como uma forma de encerrar o conteúdo, né? A gente já vinha discutindo sobre os pré-socráticos nas aulas presenciais e agora a gente vai concluir, né? Outra parte a gente também discutiu aqui já nas aulas à distância, né? Falamos na última aula sobre os filósofos pluralistas, né? E então, para a gente concluir esse conteúdo, é interessante a gente fazer essa volta aí nesses filósofos que a gente já discutiu, para a gente poder reforçar aquilo que a gente já havia comentado antes, tá bom? Então, esse conteúdo ele vai lá desde a unidade, desde o início, né, da unidade, então não vou nem destinar um tema específico para essa aula, né? Ela é sobre todos os capítulos referentes aos pré-socráticos, tá? Então, vamos lá. Lembre-se, pessoal, não deixem de fazer os fichamentos de vocês, né? Não deixem de anotar as dúvidas e principalmente não deixem de enviar lá no Google Class para eu poder responder e a gente poder avançar, né? Para não ficar nenhuma dúvida, nenhuma lacuna, nada mal entendido. E aí a gente segue para o próximo conteúdo. Nas próximas aulas a gente vai discutir já sobre os filósofos socráticos, né? No caso o Sócrates, né? O discípulo dele, Platão, depois Aristóteles e os pós-socráticos a partir daí. Ok? Então vamos para a nossa aula. Pessoal, a história da filosofia, né? Ela é marcada por essa divisão, né, basicamente, os pré-socráticos e os pós-socráticos, de certa forma, né, pelo menos da filosofia clássica lá na Grécia. E isso é interessante porque demonstra, né, que a filosofia ela também se transformou ao longo do tempo. E isso é percebido na forma como esses filósofos lidavam com as questões que lhes surgiam naquele momento. Então, os primeiros filósofos, né, eles foram denominados de pré-socráticos justamente porque Sócrates, né, foi um marco na história da filosofia, né, e principalmente no que se refere ao método e às questões que o Sócrates trazia, que se diferenciavam dessa filosofia anterior ao Sócrates, que foi denominada de pré-socrática porque dava ênfase, né, principalmente ao que a gente chama de physis, né? A filosofia pré-socrática é uma filosofia que estava destinada ali, né, que estava preocupada principalmente com as investigações sobre a natureza, né? A physis, né? No grego physis, que justamente quer dizer a natureza, né? Como eu falei, a filosofia ela traz essa divisão justamente porque os pré-socráticos se preocupavam em descobrir essa physis, né? Em compreender essa natureza de forma racional, né? De forma lógica, enquanto que os pré-socráticos vão começar a voltar, os pós-socráticos vão voltar o seu olhar principalmente para o ser humano, né, e as questões que envolvem esse homem e a sua relação com o mundo, né? Então é muito interessante a gente poder pensar como esses dois momentos da história da filosofia se diferenciam. Os pré-socráticos estavam muito mais preocupados com a composição da natureza, com a origem e o funcionamento do mundo, enquanto que os filósofos que vieram após Sócrates passam a pensar o ser humano, né? As questões que envolvem o ser humano, que são pertinentes, internas e externas do ser humano, tá bom? Então, quando a gente fala de física, nós estamos falando da composição, da origem de todas as coisas, né? Então, os filósofos pré-socráticos, a gente viu que eles buscavam compreender o que dava origem e o que compunha todas as coisas. Por isso que cada filósofo daquele, que a gente já comentou, ele chega a uma conclusão, né, do que seria a composição de todas as coisas, do que todas as coisas seriam feitas e de onde elas vieram. Tá? Essa ideia, né, de que todas as coisas elas tiveram um princípio é justamente o que os gregos chamavam de arché, né, seria esse princípio, essa origem de todas as coisas, né? E esses filósofos, todos eles vão ter ideias diferentes
né, do que compunha todas as coisas. Pessoal, é muito importante a gente entender que eles são pensadores lá do século VII, do século VIII a.C., e eles ali iniciava-se o embrião que levaria, né, esse desenvolvimento dessa filosofia. A grande característica ali era o fato de que esses filósofos, eles não aceitavam mais as explicações mitológicas, ou pelo menos não de forma completa, né? Então eles passavam a questionar as explicações mitológicas, que eram as explicações que existiam na época, né? Quer dizer, a Grécia, todo mundo já ouviu falar sobre a mitologia grega, uma série de mitos que explicam o funcionamento da natureza, da realidade, como a origem de todas as coisas. Então, esses filósofos passam a questionar esses mitos e buscam explicar, buscam, né, encontrar uma nova forma de explicar o mundo e a natureza sem recorrer necessariamente aos mitos. Então é por isso que esses filósofos eles vão se dedicar a compreender a natureza a partir dessa ideia de que havia um princípio, né, de que todas as coisas partiam de uma origem, de que eram compostos de determinados elementos, né? Esses filósofos também podem ser divididos em monistas e pluralistas, né? Quer dizer, monistas seriam aqueles que defendem a ideia de que a natureza ela possui uma única origem ou uma única composição. Se a gente pensa, por exemplo, em Tales, Tales dizia que a água era o princípio de todas as coisas e que todas as coisas de alguma forma estavam ali, tiveram origem na água e estavam a ela relacionadas. Então, quando você pensa nisso, é uma única substância que seria a água. Então a gente chama ele de monista, né? É um dos monistas. Os pluralistas eram aqueles que a gente já comentou na aula passada, que acreditavam que a natureza ela não possuía apenas um único elemento, uma única substância que dava origem, né, que dava princípio a tudo e que compunha todas as coisas. Quando a gente pensa lá no Empédocles, né, ele dizia que não era apenas um elemento, mas era a terra, a água, o fogo e o ar, né? Então esses 4 elementos, aí você já vê que não é apenas um, são vários, né? E era a mistura desses elementos que dava origem à natureza. Então você chama o Empédocles, por exemplo, de pluralista, né? Porque já traz uma ideia de uma natureza que é plural, né? Que não é uma única substância, tá? Então essa diferença ela é fundamental de se entender com relação aos filósofos pré-socráticos. A maioria desses filósofos se desenvolveu ali por volta do século 8 e 7, 8 a.C., né? Então é uma filosofia que passa a surgir na Grécia naquele momento e vai se difundindo, né? Como eu falei, e aí você vai ter filósofos do século 5, século 6, século 4, tá? Então, quer dizer, esses filósofos eles passam a pesquisar e entender, tentar entender, né, uma nova forma de explicar o mundo. Que era justamente, né, essa investigação e uma explicação racional da natureza, como eu falei, sem recorrer necessariamente aos mitos, né? Porque até então os mitos eles eram a principal forma de explicação do mundo, né? Desde do movimento dos planetas, do movimento do crescimento e da morte, enfim, em questões do mundo, né, da natureza que surgem, que necessariamente o ser humano busca respostas, eram explicados por meio dos mitos. A origem, a morte das coisas, tudo isso é explicado por meio dos mitos. E esses filósofos passam a questionar esses mitos e defendem uma explicação cada vez mais racional a partir de uma investigação, né, lógica e tal, da natureza. Aqui eu coloquei alguns dos principais filósofos, né? É muito importante que a gente conheça cada um deles, tá? A gente já comentou sobre todos eles durante as aulas, né, presenciais e também durante aqui as aulas à distância, mas eu trouxe de volta aqui para a gente poder fazer uma revisão sobre esses filósofos. Então aqui a gente tem, primeiro dos filósofos, a gente vai ter Tales de Mileto, já falei. Para o Tales, pessoal, Tales que viveu entre o século 7 e o século 6 a.C., né? Ele defendia a ideia de que a natureza ela tinha como origem, né? Ela tinha como princípio aí a água, né? E todas as coisas que existem estavam ali diretamente relacionado a essa substância. Então tudo era água, né? Em diferentes formas, em diferentes
relações, né, em diferentes composições. Quer dizer, você tem aí uma filosofia que dava ali um sentido, né? Quando você pensa na abundância da água e da necessidade dela, por exemplo, para a vida, faz sentido que Tales entendesse a água como o elemento mais importante e, consequentemente, aquele do qual todas as coisas descendem, né? E por isso seria, né, o elemento primordial, aquele elemento principal, aquele que deu origem às demais coisas. Após o Tales, a gente tem Anaximandro, né? Anaximandro aí também no século VII e no século VI a.C. defendia que não poderia ser a água porque para dar origem a todas as coisas, coisas essas que são infinitas, era necessário que fosse algo infinito e algo que não possuísse uma determinação, tendo em vista que dava origem a todas as coisas de forma totalmente indeterminada. Por isso, Anaximandro ele vai defender a ideia do apeiron, né? Ou o infinito, ou a ideia de indeterminado. Aqui era para o Anaximandro, esse princípio ele era algo que não poderia possuir uma forma nenhuma substância e também não poderia ser finito, tinha que ser algo infinito. Por isso que o Anaximandro vai defender a ideia aí do apeiron, né? Que seria uma ideia de algo infinito e totalmente indeterminado, aquilo que não pode ser determinado o que é, né? E essa era a explicação, né? Para ele, a origem de todas as coisas estava nessa substância infinita e indeterminada que ele chamou de apeiron, né? Então, é outro filósofo que dá uma outra explicação, também um filósofo monista, né? Como nós já falamos, né? Esses primeiros filósofos, todos eles são monistas e trazem aí essa ideia, né? De uma origem única da natureza. Aqui a gente tem Anaxímenes, né? Anaxímenes, ele já no século VI defendia o ar, né? Porque o ar ele era infinito na concepção de Anaxímenes. O ar ele era infinito e todas as coisas que existem na sua concepção dependiam, né, desse ar. Desde da chuva, da vida, enfim, N questões. E aí, de acordo com Anaxímenes, da mesma forma como Tales chega à conclusão de que a água ela é o elemento fundamental, porque basicamente todas as coisas dependiam dela, Anaxímenes também considera que o ar ele era também tinha essa importância e em relação à água ele possuía ainda algo a mais, que era o fato de ser infinito na sua concepção. Logo, seria o elemento que dava origem a tudo, né, e do qual todas as coisas descendem. Pitágoras de Samos. O Pitágoras, gente, viveu no século VI, né, no final do século VI e no iníciozinho do século V a.C. Ele vai defender a ideia de que o universo ele era feito da unidade, né, que eles chamam de unidade. Para ele, né, o universo ele seguia uma lógica matemática que seria possível de ser decifrada, né, assim como a música. Inclusive, a história diz que o Pitágoras parte dessa ideia ao ver uma lira, né, o instrumento é tipo uma harpa que era muito usada na Grécia Antiga, e aí ao ver a combinação das notas, a forma como elas soavam e se combinavam, para o Pitágoras, a natureza ela seguia o mesmo princípio, né, da música. Ela possuía elementos que se combinavam e possuíam determinadas regras que poderiam ser percebidas de forma matemática. Para o Pitágoras, a arqué, né, esse princípio seria a unidade, porque todas as coisas descendem dessa unidade, do número 1. Né? Então, para o Pitágoras, o número, né, a unidade, o número, e principalmente o número em específico, ele é aquilo que é capaz de projetar, de certa forma, todas as coisas que existiam. Então, para o Pitágoras deu ênfase nessa concepção, né, de certa forma, matemática em relação à origem da natureza. Tá? Heráclito, né? Heráclito de Éfeso, né, aí também no século VI, já traz uma nova concepção acerca do princípio de todas as coisas, da forma como as coisas se compõem. E o Heráclito ele traz uma ideia interessante, que é a ideia de que as coisas elas estão em constante transformação.
E a arqué, né, de certa forma, para o Heráclito seria aí o fogo, né, porque o fogo ele seria o representante justamente desse ideal, dessa compreensão que o Heráclito tinha de todas as coisas, que era de que tudo estava em constante mudança, em constante transformação. E o fogo, né, quando você observa o fogo, ele realmente ele fica se transformando, né? O fogo ele não é impossível de ser de ter um fogo exatamente de uma forma, né? Porque ele está ali mudando a todo momento, né? E ele não para. Então, pro Heráclito, né, a única coisa que era permanente era a mudança, né? Porque tudo estava constantemente mudando. Então, se tudo estava constantemente mudando, isso fazia com que a mudança fosse o grande princípio, né? A origem de todas as coisas, né? E o fogo aí então seria, né, essa arqué que representa essa mudança, né? Parmênides, pessoal, Parmênides de Eleia defendeu justamente o contrário de Heráclito, né? Enquanto Heráclito dizia que as coisas que existem elas estão em constante modificação e é essa constante modificação que faz com que essas coisas sejam o que são, o Parmênides dizia o contrário, dizia que na verdade não, né? Que as coisas são o que são e são de formas eternas, ou seja, elas não tiveram uma origem e também não possuem um fim, porque para ele as coisas são imutáveis, ou seja, tudo que é sempre existiu da forma que está, né? Então quer dizer, tudo na concepção inclusive do Parmênides, a ideia de que as coisas se transformam, que elas nascem, que elas morrem, que ela cresce, que ela, enfim, né, muda, na verdade seriam apenas ilusões dos nossos sentidos, que são falhos, que não conseguem perceber a realidade exatamente como ela é, e nos enganariam aí, levando a acreditar que as coisas mudam, quando na verdade elas são imutáveis. Então o Parmênides ele vai justamente na contramão daquilo que o Heráclito defendia. Enquanto o Heráclito defendia a ideia de mudança, o Parmênides defende a ideia de permanência, né? Quer dizer, tudo é exatamente do jeito que é, e sempre foi assim e sempre será, certo? Então também é um outro filósofo que faz essa tentativa de explicar a origem e o funcionamento da natureza, né? Do universo e tal. Empédocles a gente já comentou antes, né? Então Empédocles defendia a ideia de que os elementos é que dão origem a todas as coisas e é a interação desses elementos que faz com que tudo que exista seja da forma que é, né? Cada elemento numa determinada proporção, garantindo que haja uma pluralidade muito grande de objetos e coisas diferentes, né? Na natureza, né? Seres muito diferentes, partindo da junção da agregação entre esses elementos. Então, fogo, terra, água e ar seriam os 4 elementos primordiais, segundo Empédocles. Né? Esses elementos, como a gente já falou na aula passada, seriam, vamos dizer assim, né, manipulados ali por 2 forças que seriam o amor e o ódio. Né? Enquanto o amor ele unia esses elementos, o ódio ou a discórdia, como ele chama, poderia distanciá-lo. E a união desses elementos levaria ao surgimento e ao aparecimento de todas as coisas, enquanto a desagregação seria o desaparecimento e a morte de todas as coisas. Quer dizer, então você já vê que aqui há uma mudança. Então, até então a gente tinha filósofos monistas, né, que defendiam uma origem única, aí, um elemento, de certa forma, uma substância primordial para a natureza, e a partir daí a gente já tem, né, finalzinho no século V, no começo do século V, você já tem uma nova concepção na ideia de que a natureza não poderia ter uma origem única, e sim uma origem plural, daí a ideia de pluralistas, né? Anaxágoras, também falamos na aula passada sobre as sementes, né, e o nous, né? Anaxágoras defendia a ideia de que a natureza ela era preenchida, né, de partículas invisíveis pequenas que ele chamava de sementes. E essas sementes elas se agrupavam seguindo a lógica de um espírito, de uma inteligência, né, que ele chama de nous, e que essa mistura daria origem a todas as coisas que existem, né? Essas sementes estariam em tudo o que existe, né? Eu diria até que para o Anaxágoras tudo está em tudo, né? Literalmente, né? Então quer dizer, essas sementes seriam a origem de todas as coisas.
Para Leucipo e o Demócrito, pessoal, né, a gente falou também na aula passada que temos aí o átomo, né, o átomo como sendo o elemento, ou no caso aí a partícula, né, fundamental de toda a natureza. Quer dizer, tudo que existe seria composto desses átomos, que seriam partículas indivisíveis, né, pequenas, impossíveis de serem divididas e que estão em tudo o que existe. E aí, como a gente também já comentou, o Leucipo e o Demócrito, eles trazem, né, justamente a ideia de que os átomos eles não possuem uma força maior, superior, inteligente que possa fazer eles se agrupar ou se separar. Na verdade, esse movimento faz parte desses átomos e é esse movimento de agrupamento, de separação, que faz com que as coisas sejam o que são, né, de formas diferentes, do desenvolvimento das coisas e também o desaparecimento dessas coisas está ligado a esse movimento dos átomos, né? Então, pessoal, esses são alguns dos filósofos pré-socráticos, né? Claro que existem muitos outros aí que a gente poderia discutir, mas é muito importante que vocês tenham claro pelo menos esses aí, né? Cada um deles entendendo mais ou menos o que cada um defendia e como pensaram, né? Como chegaram aí a essa conclusão. Tá? Nas próximas aulas a gente vai discutir também sobre os filósofos a partir de Sócrates, né? Então a gente vai discutir Sócrates, vai discutir Platão, também vamos discutir sobre Aristóteles e aí a gente vai seguindo nesse ritmo, tá bom? Então, obrigado por assistirem, né? Pessoal, não esqueçam, façam as atividades, enviem lá no Class, tá? Vou estar sempre lembrando isso. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar e até a próxima, tá? Então, tchau.